Olá pessoal, hoje nós estamos aqui para gravar a segunda parte daquele vídeo, A Sociedade do Cansaço. E por que eu insisto ainda numa segunda parte? Porque é necessário, a gente está vendo que tem muitos amigos de ministérios precisando, quem sabe, ouvir um vídeo como esse para entender que não são super-homens. Hoje eu fiquei um pouco triste quando, ao visitar um amigo, descobri que ele está passando por uma depressão profunda. É pastor de uma igreja evangélica e sua vida foi trilhada nos últimos tempos por uma porfia muito grande, uma correria desenfreada, e isso me incomodou bastante. E eu vi as condições desse amigo e está muito ruim, muito mal. E fica uma pergunta no ar: será que Deus quer isso para nossas vidas? Será que foi para isso que fomos chamados? Para uma competição, uma porfia desenfreada, onde você se torna escravo de si mesmo, onde o povo te cobra e te monitora e você se torna um escravo de si mesmo? Isso é muito triste porque você vê outros amigos com a família toda destabilizada, a família está toda desintegrada, a família foi embora, ele ficou muitas vezes só, carregando uma igreja na costa, e por trás disso tem a voz de que ele ouviu o Senhor dizendo: tu tens um grande trabalho a ser feito. E, cara, eu não consigo entender que uma família possa ser desestruturada por conta de uma voz, de um chamado que você não sabe se realmente ele provém de Deus. Eu fiquei muito arrasado ao ver o amigo que outrora era um cara cheio de saúde, um cara que tinha quase 100 quilos, e o camarada está com aproximadamente 60 quilos, muito magro, acabado, desgastado, muito desgastado, sem mulher, os filhos o deixaram, está tentando carregar uma igreja que, quem sabe, já não o rejeitou também. E é hora de fazer uma meditação. É hora de fazer uma meditação. A Sociedade do Cansaço, esse livro escrito por Cho Han, um coreano, um sul-coreano, que vai trazer várias provocações para nossas vidas, não só do ponto religioso, mas do ponto profissional. Até que ponto isso é possível? Até que ponto nós podemos continuar nessa trajetória? Até que ponto nós podemos dizer que Deus está nesse negócio? Porque muitas vezes, queridos, você diz: olha, eu já construí 5, 6 templos, estou numa correria, mas será que Deus está te chamando para construir templos? Será que esse foi o propósito de Deus para a tua vida, construtor de templos? Por um momento da minha vida eu achei que isso era um dom, o dom de construir. E quando na verdade isso não é dom de nada, porque Deus não está preocupado com templos, está preocupado com pessoas, e pessoas importam para Deus e não templos. Eu lembro de Moisés, na história do Êxodo, quando ele estava extremamente desgastado, sofrido, ali solitário, quem sabe choroso, quem sabe ali derramando suas lágrimas escondidas, tudo porque trazia uma carga muito forte do Egito. Eram mais de 3 milhões e 600 de homens que o acompanhavam. E o seu sogro Jetro vai dizer para ele: Moisés, tu precisa delegar autoridade a esses homens, delega autoridade a esses homens para que eles possam te ajudar.
porque só tu não vai conseguir dar conta. E hoje nós nos deparamos com essa realidade aí, quem sabe 4.000 anos depois, 3.000 anos depois, super pastores, super irmãos, super diáconos, super presbíteros, tentando carregar uma igreja na costa, tentando carregar os irmãos nas costas. Isso precisa, queridos, ser revisto, ser analisado. Será que Deus nos chamou para isso, para esse propósito, com esse propósito? Por que eu tenho que provar para o meu próximo que eu sou melhor do que ele? Por que eu tenho que provar para a igreja que eu posso, que eu consigo, que eu sou o cara, que eu sou melhor do que o A, B e o C? Será que foi para isso que o Senhor nos chamou? Tem uma passagem bíblica que está lá em Mateus 6, lá no finalzinho de Mateus 6, que Jesus vai dizer: olhai os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam, e no entanto nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Isso é um tapa na cara. Isso é uma lição de vida que a gente tem que levar para o resto da vida. Nós estamos deixando de contemplar o belo. Estamos deixando de contemplar aquilo que de mais maravilhoso o Senhor nos ensinou. Contemplar as pequenas coisas, obras de suas mãos. Deixamos de contemplar as aves do céu, que se vestem tão bem, tão bonitas, e Deus as alimenta todos os dias. Deixamos de contemplar os lírios dos campos. Eles são uma formosura, uma belezura. Jesus disse: Salomão jamais se vestiu como um deles. Então, queridos, eu acho que é hora da gente começar a rever os nossos valores eclesiásticos, de igreja, de pastores. Na maioria das vezes, nós entramos no seio da igreja muito novos. Entramos cedo, não tivemos aquele acompanhamento necessário. A correria desenfreada nos tornou pastor, líderes e muitas vezes despreparados. Vivemos um dilema entre a vida secular e a vida eclesiástica, vocacional. E isso está nos trazendo problemas gravíssimos. E eu acredito que, como diz o salmista, o profeta, o pregador, o rei Salomão, há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu não posso de maneira nenhuma querer abraçar o mundo. Jamais eu serei igual ao meu irmão. Jamais eu serei igual ao meu outro irmão. Eu sempre serei eu, ele sempre será ele, e o outro sempre será o outro. Juntos, a nossa força, ela vai produzir uma sinergia que vai proporcionar uma melhoria para nós. Mas uma só pessoa querer abraçar o mundo, isso não vai acontecer, não vai dar rock. Então nós precisamos mudar a estratégia. Nós precisamos mudar o time do jogo. Não tem como abraçar o mundo. Existe um tempo para tudo. Vai haver um tempo em que eu vou abraçar até um limite, vai haver um tempo em que outro vai abraçar e assim sucessivamente. É hora de contemplar o belo, aquilo que o Senhor deixou para a gente. Nós esquecemos desse detalhe. Muitas vezes nós oramos, estamos ali a conversar com Deus, desabafamos, fazemos ali uma verdadeira catarse, mas somos incapazes de ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Muitas vezes nós levantamos imediatamente, nós não paramos, nós não damos aquele tempo necessário para que o Senhor venha falar conosco. Isso precisa ser revisado, precisa ser mudado. Eu conheço pastores que eles não conseguem mais dormir.
passam a noite toda em claro, à base de psicotrópicos, remédios, chorando, tremendo, ansiosos, depressivos, sensíveis, que não têm a menor estrutura de estar à frente de uma igreja. Aliás, não existe um censo, mas existe uma conversa entre muitos pastores de diversas denominações, e o que mais se fala é que o número de suicídio entre pastores é muito grande. Como eu disse, não existe um número, mas sabemos que o número é muito grande. E isso precisa ser revisto, precisa ser mudado. Você foi chamado, se é que foi chamado, porque muitos se chamam, mas se você foi chamado, você foi para um propósito, não foi para todos os propósitos. O Senhor disse que quando nós nos reunimos, uns tocam, outros cantam, louvam, outros profetizam, outros pregam, outros dão testemunho e assim vai. Não é um cara só que vai fazer tudo isso. Precisamos aprender a delegar autoridade aos nossos irmãos, aqueles que estão conosco ali no dia a dia. São pessoas que tiveram, quem sabe, um sonho, e eles entendem que Deus está nesse sonho, mas Deus não exatamente está nesse sonho. Ele teve um chamado e a todo custo ele quer que Deus concorde com o chamado dele. Ele não aprendeu a medir os seus limites. Churran, nesse livro, ele vai abrir um pouco a nossa mente e vai fazer provocações a ponto de você meditar, assim como o Senhor Jesus, ele fez umas provocações para que nós meditássemos no lírio do campo. É uma flor maravilhosa, uma flor muito bela. E Deus fez aquela roupa para o lírio. Mas nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como dele. E se Deus sabe dar uma roupa para a sua criatura, quanto mais você, que é filho dele. Precisamos aprender a colocar limites. Limites nas nossas decisões. Existem pastores que eles querem 7 cultos por semana, levando a igreja a uma exaustão terrível. Nem ele mesmo aguenta essa quantidade de culto. Mas ele quer se manter ali, ele quer uma igreja em movimento. Ele prefere o movimento do que a palavra em si. Ele entende que o movimento vai fazer ele ficar um cara famoso, um cara com um certo know-how na cidade. Mas será que Deus quer isso para ele? Foi com esse chamado que Deus chamou? Será que foi com esse propósito que Deus chamou ele? Tu vai ser um pastor de milhões, de multidões. E por que não tu vai ser um pastor de 100 ovelhas? Nós não nos conformamos com 100 ovelhas. Nós queremos milhões de ovelhas. Queremos um culto 7 dias por semana. 7 dias por semana. Queremos o sucesso. Queremos um sucesso. Queremos retiro toda semana. Queremos um encontro com Deus, queremos o jump, queremos encontro de santidade, encontro de casais, encontro disso, encontro daquilo. São vários encontros. Encontro financeiro, encontro dos trabalhadores, encontro da vitória, e você vai exaurindo a igreja. E com essa exaustão,
você crê que você vai se tornar um cara muito forte, muito conhecido na cidade. Você vai ser o cara de milhões de pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa. As pessoas, elas sempre vão existir aqui. Mas você nem sempre vai estar aqui. Precisa cuidar do mais precioso, daquilo que é mais precioso que Deus te deu. Então, será que há necessidade de 7 cultos por semana, de toda semana um encontro? Você vai aguentar o rojão? A esposa vai aguentar o rojão? Será que depois você não vai culpar Deus, dizendo: Senhor, o que eu fiz? Fiz tudo que o Senhor mandou e eu estou todo quebrado. E Jesus vai dizer: eu não mandei tu fazer isso. Não mandei tu fazer 7 cultos por semana, não mandei tu fazer 7 retiros espirituais por semana. Não foi isso que eu te mandei. O problema é que tu não consulta. Tu consulta o pessoal da tua ordem, da tua cidade, o glamour. Mas a mim tu não consulta. O pastor está preocupado com a quantidade de dízimo que entra na igreja dele. Ele quer o melhor, o maior, o top das galáxias. Isso aqui bomba. Ele quer o melhor. E eu não sei de onde ele tirou essa ideia, mas ele quer o melhor. Se ele não tiver o melhor dízimo, parece que ele não está satisfeito. E nós precisamos mudar, queridos, essa forma de ver, de pensar, de olhar. Será que isso verdadeiramente é uma igreja? Ou isso é uma empresa lutando desesperadamente para superar o concorrente? Então você começa a entrar em delírios e saqueia membros de outras igrejas, faz promoções para extrair membros de outras igrejas, faz convite para membros de outras igrejas na tentativa de suprimir esses membros. E isso não é legal, queridos. Isso não é legal. Mas você quer ter o melhor número de membros que uma igreja na sua cidade possa ter. O problema é que nas alturas do campeonato você já não está mais no seu estado normal, suas faculdades mentais elas já não estão mais regulando legal. Você entrou numa exaustão profunda. E isso não é bom para você. Precisa voltar ao primeiro amor. Precisa voltar ao primeiro amor. Eu não estou dizendo que você deve se acomodar com o ócio, ser um preguiçoso. Não é isso. Eu estou dizendo que tem certas coisas que não é para você. Não estou dizendo que você tem que se acomodar, deitar numa rede e esperar a morte chegar. Não, não é isso. Isso é um outro extremo que precisa ser combatido. O que eu estou te dizendo é que você precisa rever os seus conceitos. Porque isso, de fato e de verdade, não é o Evangelho da graça de Deus. Pode ser tudo, menos o Evangelho da graça de Deus. Tem pessoas, pastores, que o número de pessoas na igreja dele é pequena. Ele tem 20, 30 pessoas, mas ele constrói um templo para 200. Porque ele ouviu dizer que o tamanho da igreja quem faz é o pastor. Um cara desse, ele está caminhando para um desastre. E um desastre que não tem retorno. Pastores infartando. Diabetes lá em 360. Colesterol lá nas alturas. O cara perdeu a visão. Perdeu a noção das proporções. Ele viajou. Ele perdeu o sentido de si. Ele não sabe mais falar coisa com coisa. Isso tudo em nome de quê? Da ganância, queridos. Da ganância, do poder. Ele quer o poder. Ele quer o melhor. Ele quer ser o top. Um templo gigante.
um mega templo com poucas pessoas. Mas ele quer isso para ele. Ele quer status. Mesmo não sabendo das consequências que irão lhe afetar, ele quer status. Isso é muito sério, nós precisamos parar. Precisamos parar essa máquina que está destruindo nossos colegas de ministério, nossos amigos, muitas pessoas de nossas igrejas. Uma porfia terrível, isso precisa ser parado. As pessoas, elas não vão correr, elas estão na cidade. Não precisa correr, não precisa você fazer nada que não esteja no seu alcance. Você precisa da misericórdia de Deus. E se a tua igreja tem 30 pessoas, é porque o Senhor viu que a tua capacidade é para 30 pessoas. Não adianta você querer forçar, não adianta você querer extrapolar esses limites que vai dar errado. Tudo que nasce, cresce muito rápido é monstro. Anota aí. Mas nós continuamos com a nossa vaidade. E muitas vezes o teu líder, o teu liderado, tua esposa, diz, mas o teu carro tem que ser melhor. Tu não tem mais que estar andando nesse separa-se. Você nem se dá existe esse separa-se. Tem que andar de BMW, um Camaro. Tu tem que andar num top dos tops da galáxia. E você vai falar para ele de um carro, não, isso não quer isso não. Você tem que comprar uma D20, não, o cara quer uma Hilux. Aliás, ele quer uma Triton. Será que tem uma melhor? Nem sei se tem uma melhor do que a Triton, mas ele quer. Ele não aceita mais a condição que ele está. Ele bombou, ele surtou. Ele está todo bichado, precisando de safena, precisando regular a pressão. Às vezes já perdeu até membros para diabetes. Tudo em função de uma correria desenfreada em busca da fama. Quebrado, devendo Deus e o mundo, às vezes se escondendo de processos, mas ele quer a fama. Será que isso foi o chamado de Deus? Será que esse cidadão, ele realmente está na visão que Deus deu para ele? Eu fico com muita pena. Muita pena, porque são pessoas que eles não voltam mais para te pedir uma opinião. Não pedem mais tua opinião. São autossuficientes. E ele acha que porque ele quebrou alguns recordes, quebrou todos os recordes que ele poderia ter na congregação dele. E ele recebeu um pódio, quem sabe uma honraria, uma medalha. Mas aquilo é temporário. Paulo diz, vocês esmurram o corpo de vocês em busca de algo que vai se estragar. Eu não. Eu esmurro, mas correndo para um alvo, que é Cristo. Pódios temporários, queridos. A gente vê muito isso nas reuniões ministeriais. O cara batendo nas costas do outro, é o cara. E o cara todo bichado, reuniões de mulheres, tudo chorando, tudo bichada, ansiosas, depressivas, vítimas de espancamento de pastores. E tem isso, França, e muito. Recentemente eu recebi uma pastora que disse que estava pulando fora por conta de que ela era espancada, hostilizada, e ela estava cansada, não aguentava mais. A luta era muito grande. Quando o poder sobe a cabeça, queridos, é terrível. O problema é que a velocidade
ela vai acabar consumindo a vida de uma pessoa como essa. E eu não falo só de pastores, eu falo também de diáconos, presbíteros, pessoas que estão com a gente ali no dia a dia. Líderes de células, líderes de encontros, encontro é pré-encontro, pós-encontro. São tantos encontros que você acaba se desencontrando. Perdeu a noção do reino. Perdeu o que era mais precioso. Um jovem saiu de um reino, de um palácio, e o rei deu-lhe para ele uma carta e disse: a jornada vai ser grande, e fez um mapa e disse: vai entregar essa carta. E deu para ele também um saco de pedras preciosas e disse para ele: a única forma de você chegar é guardando o mais precioso, o mais importante. E esse jovem foi nessa caminhada e foi numa velocidade desenfreada, dia e noite, até que o cavalo dele quebrou as pernas. E ele ficou numa situação muito difícil. E ele voltou ao rei, triste, choroso, com muito medo. E disse: meu rei, não consegui. Ele disse para o rapaz: você fez o que ele disse? Guardou o mais precioso? Disse: guardei. Mostrou as pedras e disse: não, isso não é o mais precioso. O mais precioso era seu cavalo. E você estragou ele. Vidas importam. Vidas importam. E você precisa cuidar bem dessas vidas. Elas importam muito para nós. E foi por elas que o Senhor pagou um preço muito alto. Jesus vai dizer aos seus discípulos: Pai, está aqui os homens que o Senhor me deu. E dos que o Senhor me deu, nenhum se perdeu no seu filho do diabo, porque já havia sido previsto. Agora eu oro por eles, não para que o Senhor os tire do mundo, mas para que o Senhor os livre do mal. Não é lindo isso? O Senhor trabalha com vidas, não trabalha com templos, não trabalha com programas, não trabalha com estratégias, trabalha com vidas. Vidas. O problema é que hoje a gente só consegue satisfazer o nosso ego quando você tem no Facebook 1 milhão de seguidores. Aliás, o Facebook nem existe mais, né? Quando você tem no Instagram milhares de seguidores, no YouTube, aí você respira e diz: agora eu estou satisfeito, tenho uma equipe muito grande aí comigo. Isso é que massageia o seu ego. Quando você tem uma quantidade muito grande de likes, gente curtindo, você se alegra. Quando não curte, você entra em depressão. A coisa está tão braba que você hoje pega uma música para ouvir no smartphone, você não quer mais ouvir ela no 1.0. Você muda para 1.5, a velocidade aumenta. E é um consumo desenfreado pela música. Ainda que você não tenha entendido nada, mas alguém disse: olha, é legal, e você fez. Precisa voltar, queridos. Aquietai-vos e saber que o Senhor é Deus. Precisa voltar. O cara disse: eu leio 30 livros em uma semana. Ele pode até ter passado a vista por 30 livros, mas entender mesmo não. Ninguém consegue comer um prato de comida em 2 segundos. Ou ele morre entalado, ou a comida vai voltar. Assim mesmo é a velocidade do som com que você ouve podcasts, músicas, lê livros e por aí vai. Muitos de nossos amigos e colegas pastores não dormem mais. Passam a noite em claro, com insônia,
porque vivem essa sociedade do cansaço, do estresse, do que eu posso, vai dar certo, eu vou fazer, eu consigo, sou eu. E com isso ele vai se acabando. Sabe o que precisa, queridos? Tirar um tempo de qualidade com a família. Leva eles para o zoológico, leva eles para um passeio de lancha, de barco, leva eles para a praia, para o parque, leva eles ao teatro, passeia com eles nas praças, com eles na praça. Tira um tempo de qualidade para eles. Leva eles para um almoço, mas não leva eles uma vez por ano. Isso tem que ser uma rotina. Toda semana você tem que levar eles. Deixa que eles fiquem mais próximos de você. Conversa com eles sobre a igreja. Conversa com aquele cara que está próximo lá no jantar, no almoço com a igreja. É domingo de manhã. Leva eles ao parque. Sai de dentro da igreja. Para com isso. Igreja, templo, não vai melhorar a tua vida. Templo é um ponto de encontro onde todos nós nos reunimos para cultuar a Deus. Templo não é um local onde você se enclausula e diz que está falando com Deus. Cuida da tua família, da tua vida, cuida do mais precioso e tu vai longe. Vivemos hoje numa sociedade de zumbis, pessoas que não dormem mais. E isso precisa ser mudado. Quando você deixa de dormir, quando você perde uma noite de sono, no outro dia você não tem produtividade, a sua produtividade é zero. Além de que você pode sofrer danos irreversíveis. Então preste atenção, a corrida está à disposição de todos, mas nem todos estão à disposição da corrida. Muitas vezes nós pensamos que estamos atingindo sucessos, estamos atingindo realizações, mas na verdade estamos sendo escravos de nós mesmos, baseados na opinião do vizinho, do próximo, baseado na opinião de alguém. Precisamos parar e contemplar os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam, e nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como deles. Se Deus sabe cuidar deles, que hoje estão ali, amanhã estão jogados no fogo, quanto mais você que é filho dele. Deus não te chamou para mudar o mundo. Deus te chamou para fazer a diferença no mundo. Pensa nisso. Muda esse teu conceito de igreja. Cai fora de dentro dos templos e vai dar uma vida digna para a tua família. Eu não estou dizendo que você não deva ir ao templo. Você vai ao templo, vai cultuar o Senhor, vai prestar um culto a Deus. Mas dedica tempo à tua família, ao teu próximo, ao teu filhinho. Quem sabe ele tem 5, 6 anos e cresce rápido e nunca mais você vai ter a oportunidade de brincar com ele novamente. Que Deus te abençoe, te guarde e que faça resplandecer sobre você e sobre mim o seu rosto e nos dê a paz. Amém.